A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje, dia 23 de setembro, quarta-feira, estamos na continuidade da nossa escola bíblica de obreiros, maravilhosa. Temos aprendido bastante coisa até aqui. Espero que os irmãos estejam gostando e estejam participando, colocando outros irmãos também para participar, enviando o canal para os irmãos, enviando o endereçamento online para que os irmãos possam participar dessa escola bíblica de obreiros. E hoje o pastor Jurandir Bernardes estará nos dando a aula sobre a maturidade ministerial. Quarta-feira, 23 de setembro, nossa 13ª Escola Bíblica de Obreiros. Vamos continuar na presença do Senhor, aprendendo a sua palavra. Deus está usando seus servos, está falando conosco e nós devemos continuar ouvindo a sua voz. Deus abençoe a todos, boa aula, que Deus abençoe o pastor Jurandir Bernardes. Cumprimentamos a todos na paz do Senhor Jesus. Estamos dando sequência à 13ª Escola Bíblica de Obreiros do ano de 2020.
no templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Limeira, São Paulo, Ministério do Belém, na direção do pastor Levi Ferreira de Souza. O tema dessa escola bíblica é Obreiros em Tempo de Crise e tem como base, segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 9, que quero ler para começarmos a parte que vamos compartilhar nesta noite, ou seja, vamos tratar do tema maturidade ministerial. O versículo 9 do capítulo 20 diz o seguinte: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Prezados obreiros do Senhor, maturidade ministerial exige de cada um de nós como obreiros algumas reflexões, mas inicialmente vamos dar aqui algumas definições concernente à maturidade. Definindo esta palavra, ela quer dizer perfeição, grau em que as atitudes, a socialização e a estabilidade afetiva de uma pessoa refletem como característica normal do homem adulto. Maturidade é ser capaz de encarar os problemas ou as dificuldades com mais segurança, ou conseguir ter mais clareza diante das situações. Antigamente, maturidade definia como a capacidade de lidar com as diferenças. Maturidade é um crescimento interior, não é tornar-se adulto ou envelhecer. Maturidade é medir com equilíbrio antes de tomar decisões. E nos tempos de crises, é possível, torna muitas vezes favorável a nos desesperar, pode levar-nos a desestabilizarmos, mas se maturidade é medir com equilíbrio antes de decidir, isto leva a que a maturidade é uma necessidade premente na vida do obreiro, no ministério do obreiro. E diante das crises vêm as aflições, e as aflições podem levar a algumas complicações, e se não tiver o equilíbrio, as decisões podem ser muitas vezes fatais ou irreparáveis. Portanto, no tempo de crise, a maturidade ministerial será a ferramenta necessária para que o obreiro possa vencer com dignidade, vencer com eficiência, vencer tudo isto à luz da palavra do Senhor. Então, maturidade ministerial é ter discernimento, é ter equilíbrio, ética, amor e responsabilidade. Ao obreiro, em qualquer tempo, é necessário ter a maturidade ministerial aprovada para exercer um ministério com eficiência. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 9, que nós lemos, ali relata a crise de um rei, ou seja, do rei Josafá. Ele estava enfrentando uma guerra dos filhos de Moabe e os filhos de Amon. E é nas crises que os obreiros são seriamente cobrados, pois na aflição e na angústia que a nossa maturidade ela é posta à prova. Isto é, ela é cobrada para que ela possa gerar efeitos necessários para o bem da obra do Senhor, para o bem da família de Deus, para o bem da igreja, para o bem da sociedade na qual nós compartilhamos. Então Josafá, nesse texto, nesse tempo de crise,
daquela crise de guerra, ele nos dá uma lição de equilíbrio, uma lição de maturidade diretiva e uma lição também governamental. E com responsabilidade e temor, ele, vendo aquelas dificuldades, ele apregoou jejum e oração. Se observarmos nesse capítulo 20, os versículos 3 ao 15, e aí vemos que aquela situação foi resolvida na crise e Deus deu o livramento. Aprendamos com esta lição. Maturidades em todos os sentidos da nossa vida se consegue ou se aperfeiçoa com oração e o jejum. E oração e jejum são armas infalíveis nos momentos de crise. Aprendamos, pois, a lição do rei Josafá. Ele chamou todo o povo para estar diante do templo, porque a oração é a alavanca que move o braço de Deus. A oração e o jejum é chave que abre as portas. Oração e jejum é a receita para vencer as crises. E a palavra crise, ela pode atingir a nossa maturidade em todo o sentido da nossa vida. E o tempo que dispomos aqui para falar, é impossível discorrermos sobre toda a extensão da maturidade. Mas nós escolhemos aqui algumas reflexões, nós escolhemos aqui algumas definições que com certeza irá contribuir para a sua formação no seu ministério, para o amadurecimento, para o aperfeiçoamento nessa escola bíblica. E é na crise que se cresce. Guarde bem este princípio, meu amado irmão, meu amado obreiro. Nas crises nós meditamos mais, oramos mais, exercitamos melhor a fé e buscamos aperfeiçoar nosso aprendizado e também aprendemos mais a ouvir a voz do Espírito Santo. Maturidade se alcança ouvindo o ensinamento da palavra, ouvindo-se a voz do Espírito Santo, tendo contato com Deus. E na crise nós crescemos, porque na crise nós passamos a olhar as necessidades que precisamos agir. Na crise nós usamos mais a ousadia. Portanto, na crise que se cresce. Se maturidade ministerial é ter discernimento, equilíbrio, ética, amor e responsabilidade, então nós vamos aqui elencar algumas evidências de maturidade, algumas regras de maturidade para que você possa, no seu ministério, diante da congregação que você honrosamente dirige, aquela congregação onde o ministério lhe confiou, aquela congregação que está à sua espera para que tenha a palavra certa no momento certo. Então destacamos alguns exemplos para o nosso aprendizado nesta EBO de 2020, reiterando que a maturidade é, antes de tudo, uma obrigação em todas as áreas que o obreiro atuar. Ou seja, você não pode perder a maturidade, não pode faltar a maturidade nas decisões que você vai tomar. Sabe por quê? Porque você é o espelho diante da congregação. Você é a esperança diante da igreja. Você é o referencial que as ovelhas, que o povo de Deus busca, que aqueles que precisam, olham em você como aquela pessoa equilibrada, como aquela pessoa responsável, como aquela pessoa que mede as palavras antes de falar, porque você tem equilíbrio, você tem ética, você tem amor
você tem responsabilidade. E como dissemos, escolhemos aqui alguns títulos de maturidade para que nesse tempo que nos é proposto, nós podemos aqui compartilhar algumas referências para que a nossa formação, o nosso aprendizado seja enriquecido nessa 13ª EBO do ano de 2020. Elencamos aqui, primeiramente, maturidade teológica. O que vem a ser isto? É preciso ter discernimento para conceituar e ensinar o que é divino e o que é humano, o que é doutrina e o que é costume, e separar o espiritual do intelectual. Quando olhamos no livro de Josué, no capítulo 24, no versículos 15 a 16, ali nós deparamos com uma situação teológica em que a maturidade precisava mostrar o equilíbrio do ministério de Josué. E nos versículos 15 a 16, nós olhamos ali a maturidade teológica de Josué. Ele disse para o povo: vocês escolhem hoje a quem sirvais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, obreiro, você não pode perder a sua maturidade teológica, porque você vai discernir o divino e o profano, o intelectual e o espiritual, a fé e a condenação. Então, há necessidade da maturidade teológica para compreender e ensinar, à luz da palavra, a verdade que precisa. Quando olhamos na carta de 1 Coríntios, no capítulo 11, dos versículos 17 ao 34, ali nós vemos também outro exemplo de maturidade teológica. Paulo, ao chegar em Corintos, e ele foi ensinar a respeito da instituição da Santa Ceia do Senhor. E o apóstolo fez separação de doutrina e costume. Ali ele exortou os coríntios sobre os costumes dele. E no verso 17 ele enfatiza: neste comportamento de vocês, esse costume de vocês, eu não vos louvo. Não tem embasamento teológico, não tem embasamento da firmeza da palavra do Senhor. E naquele conceito textual, Paulo, com discernimento e maturidade naquela crise de conceitual de celebração da Santa Ceia, Paulo faz uma brilhante explanação de ensino doutrinário a respeito da Santa Ceia do Senhor. Portanto, obreiro, você não pode perder a maturidade teológica. Você precisa ter na sua mente o conceito divino, o conceito do que é profano, para que, nesses tempos atuais, a igreja do Senhor a quem você serve, onde nós servimos, veja nas nossas atitudes, nas nossas pregações, no nosso ensino, embasamento fundamentado na palavra santa de Deus, que é o nosso guia de verdade e prática. Portanto, maturidade teológica, uma necessidade para o perfeito desempenho do ministério diante da igreja do Senhor. Mas também elencamos aqui uma outra qualidade, uma outra maturidade essencial para os obreiros. Como dissemos, apenas escolhemos algumas. Aqui a segunda que eu passo aqui é maturidade nos conflitos. Como nós agimos diante dos conflitos que nos vêm à frente. Quando olhamos no livro de Gênesis, no capítulo 13, o versículo 7 a 8, ali estão registradas os conflitos existentes entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão.
E naquela oportunidade, a maturidade nos conflitos é a ferramenta-chave para solucionar conflitos. E Abraão chamou Ló e disse: olha, não haja contenda entre mim e ti, não haja divergências, não haja aqui conflitos. Ah, meu amado sobrinho, se você escolher a direita, eu irei para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu irei para a direita. Sabe por quê? Irmãos somos. Quer dizer, não pode haver conflito. Não podemos, como obreiro, incentivar o conflito, fomentar o conflito. Nós precisamos agir da forma que o conflito seja sanado, seja eliminado. E Abraão dá-nos aqui uma maturidade nos conflitos, de uma grande lição para nós. E nós precisamos aprender, aleluia, que os nossos pastores, aqueles que nos auxiliam, aqueles que nos ajudam lá diante da congregação, seja líder de adolescente, líder de jovens, a líder das crianças, a líder do ciclo de oração, a liderança de diáconos, ou a liderança de presbíteros, eles podem às vezes ter conflitos e conceitos ou preconceito entre si, mas a maturidade nos conflitos faz a diferença para cada um de nós. E com sabedoria e administrando a maturidade dos conflitos, a paz reinará e nós possamos ser um grande servo do Senhor, pois temos aqui que administrar a contenda é uma necessidade e esta maturidade precisa ser posta em prática. Aprendamos, pois, com o Espírito Santo, que é o professor a todo instante para cada um de nós. E Abraão e Ló mostra nesse texto aqui a maturidade para administrar conflitos. Que tenhamos esta experiência, que tenhamos esta noção e tenhamos esta lição no nosso conteúdo, porque o dia a dia pode ser cobrado a cada instante. Outra maturidade que quero compartilhar, que é de suma importância também para o nosso ministério, é a maturidade na sucessão. Em 2 Reis, capítulo 2, versículo do 1 e 25, ali relata a história de Elias e Eliseu. E naquele texto da sucessão, sucessão ministerial ou sucessão pastoral na congregação, nós observamos que a maturidade na sucessão é de suma importância para a sua vida ministerial. Isto vale dizer que você, como obreiro, você precisa preparar a igreja para a sua sucessão. Um dia você pode sair da congregação, um dia o pastor pode lhe chamar e mudar para outra congregação. E aqueles que exercem muitas vezes a função mesmo de um pastor presidente, ou mesmo de um líder geral de um departamento, ou de um setor, não queira fazer tudo sozinho. Prepare alguém para lhe substituir, prepare alguém para lhe suceder, porque a crise pode gerar adversidade, como nós estamos vivendo no ano de 2020. Esta pandemia aí desta doença, desse vírus Covid. Muitas igrejas cessaram as reuniões por impedimento até o dia das autoridades. E outras situações podem levar você a estar impedido de, por algum período, estar diante da congregação ou diante do seu líder, seja por uma enfermidade, seja por um acidente, ou seja por uma circunstância até adversa.
mas a maturidade da sucessão é aquilo que precisamos ter em nossa mente. Isto quer dizer que a nossa mente seja aberta, que a nossa mente tenha visão, que o nosso coração tenha paz, que o nosso coração tenha alegria. Eliseu não teve ciúmes, Elias não teve ciúmes de passar as informações para Eliseu. E assim você também precisa ter alguém capaz de confiança para lhe substituir na sua ausência. E a maturidade da sucessão e a maturidade da substituição é uma ferramenta importante para o seu ministério. E você, tendo esta mente aberta, tendo o coração aberto para preparar líderes que lhe suceda, para líder que substitua nas eventualidades, saiba de uma coisa: Deus lhe honrará. Portanto, a maturidade na sucessão é um aprendizado que precisamos ter. Aleluia! Elias viu a necessidade da continuação da obra e não ardeu em ciúme por Eliseu. Não teve preconceito quanto a Eliseu, não teve perseguição quanto a Eliseu. Lá na sua igreja tem muitos, aleluia, que querem trabalhar na causa do Senhor. Estão muitas vezes à espera de uma oportunidade. Aleluia. Prepare com dignidade e unção alguém para te suceder ou alguém para te substituir. E mais uma vez repito, e Deus te honrará. Aleluia. Visto que a maturidade, ela é tão extensa, todo o ramo da nossa vida, todas as atividades que compartilhamos e como escolhemos alguns contextos aqui, eu quero falar agora na sequência a maturidade na administração e nas finanças. Aleluia. Em Êxodo capítulo 18, dos versículos 14 ao 27, nós encontramos ali uma situação em que implicava maturidade na administração de Moisés. Moisés atendia o povo, ele ficava de cedo até a noite, ele não delegava a ninguém uma oportunidade para que pudesse ser ajudado. Meu amado obreiro, você não é um super-homem, você não é o Todo-Poderoso, você tem limitações físicas, emocionais e biológicas. Você tem limitação também até na sua intelectualidade, porque nós não somos o dominante total. Nós dependemos da misericórdia e da ação de Deus na nossa vida. Nós dependemos da ação do Espírito Santo em nossa vida, para que tenhamos os olhos abertos e a mente reflexiva para as necessidades em derredor. Você não é um super-homem, você precisa de companheiros para lhe ajudar. E Jetro, o sogro de Moisés, foi fazer uma visita para ele. E na sua observação, aleluia, no versículo 14, por exemplo, desse capítulo 18 de Êxodo, Jetro diz para Moisés: não é bom o que tu fazes, estás sobrecarregado, fazendo tudo sozinho. A maturidade na administração leva ao aperfeiçoamento do seu ministério. Eu vou repetir, aleluia. A maturidade na administração leva ao aperfeiçoamento do seu ministério e aumentará também o conceito diante da igreja e da sociedade que você precisa. E Jetro passou um conselho para Moisés.
Escolhe aí maiorais de 1000, maioral de 100, maioral de 50, maioral de 10. Alivia a tua carga, tenha maturidade e seja mais eficiente. Obreiros do Senhor, há muitos que querem cooperar na obra do Senhor e na igreja onde você dirige. Está aguardando uma oportunidade. Obreiros, olhe para esses detalhes. Tem obreiros lá que querem te ajudar. É aquele ombro amigo, como teve Josué, que na batalha daquele grande dia, ele precisou lá 2 que segurou, aleluia, as mãos de Moisés na batalha de Josué. Tem companheiros fiéis, e lá na sua igreja, na sua congregação, no grupo que você lidera, tem alguém que quer cooperar, tem alguém que quer te ajudar, e a maturidade na administração leva você a ter paz no seu trabalho, aleluia, porque ajuda a aliviar a carga, aleluia. Observe ao derredor, olhe quem está atrás de você, quem está ao seu lado. Tenha maturidade administrativa e você crescerá em conceito e a obra do Senhor avançará. Louvado seja o nome do Senhor. Então falamos aqui da maturidade da administração, mas o título que eu dei é maturidade na administração e nas finanças. E quando olhamos no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, do versículo 28 a 30, há um importante ensino sobre a maturidade financeira. Ali fala daquele homem que foi construir uma torre e em que o planejamento evita a frustração e fracasso. Ele diz: faça as contas para que você tenha como terminar. E como obreiros, não podemos incorrer em irresponsabilidades e endividamento. E assim precisamos ser exemplo em tudo, para em qualquer crise sermos capazes de aconselhar e ensinar com sabedoria. Então tenha maturidade nos seus gastos, nas suas finanças. Aleluia. Os momentos de crise podem levar a dificuldades financeiras, como nós temos na atualidade. Muitos perdendo o emprego, muitos com a suspensão do contrato de trabalho. E você, como obreiro, aleluia, precisa ser aquele que tenha uma palavra certa para uma crise certa. Você pode ser e será procurado por famílias em desespero. Agora, você tendo esta maturidade nas suas finanças, você terá condição de ensinar como se proceder, ensinar como fazer, ensinar como agir. E assim, você tendo esta maturidade, você sabe planejar, e sabendo planejar, você não irá para o fracasso, e você não fracassando, você será uma referência, e você vai evitar frustração àqueles que te procurar. Imagine a seguinte posição: alguém lhe procurar estar com problemas financeiros, e você como referência, e você disser: eu estou pior do que você. Como será a reação daqueles que lhe procuram? Que mensagem eles vão levar? Portanto, a maturidade financeira é, com certeza, um ponto de equilíbrio para o amadurecimento ministerial e para que a sua vida seja mais e mais eficaz
e seu ministério mais e mais abençoado. Portanto, nas crises, precisamos ter capacidade de aconselhar, de ensinar com sabedoria. Mas avançando na nossa participação, nós escolhemos aqui também outra maturidade, e eu quero falar agora da maturidade nas vaidades. Aqui um ponto crucial para muitos obreiros. E esta escola bíblica, ela traz para nós a capacidade a oportunidade de aprender, e depois de aprender, a capacidade de aplicar. E eu quero referir agora aqui a maturidade nas vaidades. Quando olhamos no Evangelho de João, no capítulo 3, nos versículos do 22 ao 36, ali nós temos um importante ensino de João Batista, esse grande homem de Deus, esse servo do Senhor, e na sua maturidade nas vaidades, ele passa para nós uma importante lição, e que ao ser questionado sobre o ministério de Jesus, que era próspero em tudo, e o ministério de Jesus que havia começado, e multidões afluíam para Jesus, multidões decidiam-se a encontrar-se com o Senhor Jesus, e multidões procuravam Jesus, e quando foram para João e fizeram ali uma pergunta, João respondeu, na sua maturidade concernente às vaidades. Ele respondeu para aqueles que o procuravam: é necessário que ele cresça e eu diminua. João não ardeu em ciúmes, nem perseguiu ninguém. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele era cheio do Espírito Santo. Aleluia! Ele, aleluia, não deixou-se levar pela fama e pelo orgulho. Não negou, aleluia, não julgou ser importante. Ele tinha humildade e maturidade. E não deixou uma crise se instalar no seu ministério. Sabe por quê? Porque João Batista tinha maturidade para enfrentar as vaidades. Aleluia. Uma reflexão eu tenho aqui para você. O homem é provado pelos louvores, e nesta prova muitos têm sucumbido. Aleluia. Não deixe a fama envolver a sua mente. Não deixe a fama encher o seu coração. Porque quando a fama enche a mente e o coração, esvazia a unção, esvazia o Espírito Santo. E um homem vazio não tem nada para oferecer. E o homem é provado nos louvores. Aleluia. A humildade é a virtude que conserva todas as demais virtudes que possamos ter. Vou repetir. A humildade é a virtude que conserva todas as demais virtudes que possamos ter. Que o Espírito Santo nos encha também. Glórias ao Senhor Jesus. Que exemplo João Batista nos passa. Aleluia. Não deixe o orgulho encher o seu coração. Tenha maturidade, obreiro do Senhor. Você é servo por misericórdia. Você é servo porque o Senhor lhe chamou. Você é pastor porque o ministério lhe apresentou. Aleluia! Então quem deve aparecer na igreja é o Senhor Jesus e não eu.
Aleluia! Quem deve aparecer é o Espírito Santo, e nós nos escondendo em Jesus. A maturidade na vaidade, ela faz e fará a diferença. Aprendamos, pois, a lição de João Batista, e esta lição vai fazer com que o seu ministério seja mais profícuo a partir de agora, porque nessa escola bíblica, aleluia, do ano de 2020, tenho certeza que nós nos revigoraremos, porque estamos no meio de uma grande crise social no país, e esta crise social gera dificuldades, e se não tivermos maturidade, nós atropelamos a situação, e aí, em vez de ter solução, terá complicação. Que Deus abençoe grandemente a cada obreiro, e que possamos, com o aprendizado, sermos mais eficientes, mais sábios, tenhamos mais unção, para podermos ser mais usados pelo Senhor Jesus. Mas prosseguindo, se estamos falando da maturidade ministerial, eu vou abordar agora mais uma maturidade, ou seja, maturidade espiritual e na palavra. Visto que a maturidade é extenso o texto, mas vamos aqui avançar. Eis uma necessidade imprescindível no ministério do obreiro do Senhor. O que é imprescindível? Maturidade espiritual e na palavra. Aleluia. Esta condição nos é cobrada diariamente para o bom desempenho na Igreja de Jesus Cristo. E não podemos falhar nesta qualificação, pois pode levar a erros e prejuízos irreparáveis. Por quê? Se faltar maturidade espiritual e na palavra, você pode decidir errado. E decidindo errado, o resultado será errado. E as consequências podem ser imprevisíveis. Portanto, obreiros do Senhor, tenha maturidade espiritual e na palavra. Aqui eu trago para a nossa reflexão, em 1 Samuel capítulo 1, versículo 12 ao 16. Fala primeiramente da maturidade espiritual. Ali narra os fatos acontecidos com o sacerdote Eli e com a irmã Ana. Aleluia. Eli era idoso, tinha idade, mas não teve maturidade. Principalmente a maturidade espiritual de um sacerdote, pois a idade apenas envelhece e não te amadurece. Aleluia. E na sua observação natural e não espiritual, Eli viu Ana como embriagada e assim a julgou, e as consequências vêm de acordo com a nossa conduta. As consequências vêm de acordo com a nossa conduta. E se não tivermos maturidade espiritual, nós nos conduzimos como carnal. E conduzindo como carnal, age como carnal. E a solução vem das obras da carne, que tem tantas, que gera tantas inconsequências. Então, os seus anos de idade não representa sempre maturidade, porque maturidade gera sabedoria e idade gera envelhecimento. Então não bata no peito e não precisa dizer, eu tenho tantos anos de ministério, eu tenho tantos anos desta igreja. Não, meu amado, aleluia. Voltamos um pouquinho na reflexão anterior. A humildade é a virtude pela qual se conserva as demais. Eli era sacerdote, era idoso, tinha idade, mas não teve a maturidade espiritual para discernir a condição de um membro da sua igreja. No caso era a irmã Ana.
Se você não tiver maturidade, você pode julgar com inconsequência a ação de algum membro na igreja. Então a maturidade, ferramenta necessária em todos os momentos do seu e do meu ministério que o Senhor, por misericórdia, nos concede. Aleluia! Nós não somos donos de nada. O Senhor nos entrega tudo, entrega a vida, nos deu a salvação, batizou com o Espírito Santo, nos usa através dos dons. Que maravilha, irmão, tenhamos maturidade, aprendamos a lição importante e seja abençoado e seja profícuo o seu ministério, aleluia. Eli não teve maturidade espiritual para resolver aquela questão. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos do 1 ao 4, os apóstolos depararam com uma crise social e ministerial na igreja e precisou, naquela circunstância, escolher 7 varões para ser separado para os diáconos. Eu estou falando aqui agora da maturidade na palavra e a maturidade espiritual, aleluia. E a maturidade espiritual e na palavra faz a diferença, ou melhor, fez a diferença naquele momento. Eles escolheram varões de boa reputação e cheios do Espírito Santo, e não escolheram pela aparência ou pela influência. E o Espírito Santo confirmou a escolha, e foi bênção e solução para a igreja, uma bela maturidade. E os apóstolos com maturidade perseveraram na oração e no ministério da palavra. Nunca despreze o obreiro do Senhor, o valor da palavra de Deus. As crises geram situações, mas a maturidade leva a buscar e a encontrar soluções. Aleluia! Se não tivesse maturidade espiritual e maturidade na palavra, eles teriam escolhido às vezes pela aparência, teriam escolhido aquele diácono às vezes pela influência, mas a maturidade que nós falamos lá no início da nossa definição faz com que nós aprendamos e vemos as diferenças. E quando escolheram com maturidade espiritual e com maturidade na palavra, foi uma bênção. Aqueles diáconos passaram a servir assistência social, uma crise naquele momento, mas a palavra do Senhor não teve prejuízo, porque, aleluia, a maturidade espiritual e a maturidade na palavra fez uma diferença naquele momento. Eu não sei, prezado obreiro, qual é a realidade na congregação que você honradamente serve por confiança do ministério e pela permissão do Senhor. Mas trate bem, trate com sabedoria na palavra, aleluia. Trate com sabedoria espiritual, com maturidade espiritual, aleluia. E a igreja que você serve e o seu ministério será abençoado sobremaneira, aleluia. Mas avançando mais um pouco, passamos agora a abordar mais um fato de maturidade ministerial. Eu quero falar agora maturidade nos dons espirituais. Esta é também uma necessidade, olha o termo que vou usar, uma maturidade de suma importância para o ministério pastoral. Por quê? Porque isso implica, aleluia, no especial zelo da igreja contra as muitas heresias e falsidades na atualidade. Quantas falsidades e heresias imperam hoje, visto que nós temos aí a internet, a mídia,
bombardeando o mundo com heresias e falsidades, com heresias que fogem da sã doutrina da palavra do Senhor, que foge dos princípios bíblicos, que foge das normas da igreja do Senhor. Mas a maturidade nos dons espirituais, isto faz a diferença, como dissemos aqui, é de suma importância na atualidade. Quando olhamos no livro de Atos, no capítulo 16, versículo 16 ao 18, ali narra o acontecimento em que o apóstolo Paulo depara com uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, e isto causou uma crise espiritual naquela cidade. Paulo com discernimento, Paulo com maturidade nos dons espirituais, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Paulo expulsou o espírito que agia naquela jovem e ela foi liberta em nome de Jesus. Destacamos aqui, prezado obreiro, a maturidade, aleluia, maturidade nos dons espirituais em Paulo. Foi aqui usado, Paulo foi usado neste fato, nesta crise espiritual lá naquela cidade. Paulo foi usado com o dom de discernir os espíritos e traz-nos um excelente ensino para os dias atuais. Hoje nós vemos tantas profecias que eu chamo de profetadas, que não edifica, só traz ruína, só traz prejuízo. E se não houver maturidade quanto aos dons espirituais, nós podemos até acobertar ou fazer vistas grossas, e esses espíritos enganadores fazer com que muitos crentes, muitas pessoas se desviam e vão para o caminho da perdição, seguindo profecias falsas. Mas Paulo teve maturidade nos dons espirituais. Ele viu que aquele espírito era o espírito de engano que agia naquela jovem. Ele não titubeou, ele não esmureceu, aleluia, ele agiu. Na crise nós precisamos de ousadia, mas ousadia com maturidade, e maturidade com responsabilidade, aleluia. E resultou o quê? Na libertação daquela moça, aleluia, e trouxe paz e tranquilidade para a igreja naquela cidade. Obreiro do Senhor, nós servos do Senhor, precisamos ter a maturidade quanto aos dons, porque os dons visam o crescimento e o fortalecimento da fé da igreja do Senhor. E você tendo a maturidade, a bênção vai confirmar na sua igreja, onde você honradamente serve. Mas avancemos aqui um pouco. Agora eu quero falar sobre a maturidade de Jesus quanto ao amor, quanto à responsabilidade e à ética. Uma lição extraordinária para cada um de nós. Preste bem atenção naquilo que vamos compartilhar. Quando olhamos para os feitos de Jesus, seus ensinos nos enchem de gozo e nos traz sabedoria de valor imensurável. Nós não conseguimos medir o valor da sabedoria que Jesus nos proporciona. Mas eu quero falar da maturidade que Jesus nos ensina, repetindo, quanto ao amor, quanto à responsabilidade e quanto à ética. Mas vamos aqui para o Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo de 1 a 11, nós encontramos Jesus diante de uma grande crise. E qual a crise relatada nesse capítulo? De um lado, os acusadores de uma mulher,
que fora apanhada em flagrante num ato de adultério. E de outro lado estava esta mulher, e Jesus no meio, e nesta crise era uma crise de vida ou morte. Mas a maturidade que Jesus nos passa quanto ao amor, a responsabilidade e a ética, conforme eu já disse e repito, é de um valor imensurável o que esta sabedoria nos passa. Aleluia. E observamos aqui os acusadores prontos para apedrejar, e Jesus sendo inquirido como juiz. Mas Jesus sempre surpreende. Oh, aleluia! Você pode glorificar ao Senhor? Jesus sempre nos surpreende, aleluia. O amor falava profundo em seu coração e via na mulher angústia e dor. Os acusadores via pecado e erro, mas Jesus via angústia e dor. Os acusadores investiram de ódio, mas Jesus, com maturidade, revestido de amor. Aleluia, aleluia. Os acusadores prontos para matar, mas Jesus pronto para dar vida. E ele continuou escrevendo com certeza uma lição de amor na areia daquele lugar. Aleluia. Mas com responsabilidade. Ele não podia falhar naquela hora. E com maturidade ministerial, pois ele é o sumo pastor. E com maestria inquiriu a imaturidade dos acusadores. E levou-os a refletir que precisavam ter maturidades. Obreiro do Senhor, você também precisa ter amor e responsabilidade e aprender com esta lição que Jesus nos passa. Aleluia. E ele fez com que aqueles imaturos refletissem concernente à maturidade. Aleluia. E Jesus lhe disse: olhem bem, ouça bem o que vou dizer a vocês. Jesus não agrediu-os, mas Jesus chamou-os à reflexão com responsabilidade. E Jesus, com aquela maturidade, disse para eles: olha, ouça bem, aquele que entre vocês estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra elas. Quem de vocês não tem pecado? Olha profundamente. Vocês estão acusando de pecadora. Ela tem angústia e dor. E agora vocês não têm pecado? Atire a primeira pedra. Seja o primeiro a atirar pedra contra ela. A lição foi profunda. A maturidade venceu as imaturidades e prevaleceu o amor e a responsabilidade. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. E de um a um foi saindo, desde o mais velho até o mais novo. Sabe por quê? Porque a maturidade de Jesus surpreende. A sabedoria de Jesus confunde até o inferno. A maturidade e a sensibilidade de Jesus não atinge só o intelecto, atinge o coração e atinge as reflexões do homem. E você, como obreiro, você é um porta-voz de Jesus, você é um agente do Senhor, você é um agente do Espírito Santo. E a maturidade é essencial para você empreender o valor e a necessidade da obra do Senhor.
Crise tem todos os dias, aleluia, mas a maturidade é necessária a todo momento, aleluia. Prevaleceu o amor e a responsabilidade, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando olhamos para a maturidade ética de Jesus, aleluia, estou caminhando para o encerramento. Quando olhamos para a maturidade ética que Jesus nos ensina nesse texto, aleluia, Ele não desmoralizou a pecadora, pois ela era uma sofredora escrava do pecado. Não desmoralizou os acusadores, pois eram tão pecadores quanto a mulher, mas levou todos a uma reflexão e com maestria ética não tornou público o nome da mulher, aleluia. Ele não tornou público o nome daquela mulher e nem também o nome dos acusadores. E isso nos ensina, obreiros do Senhor, isso nos faz refletir. Pense bem, obreiros. Jesus ensinando aqui amor, responsabilidade e ética. Tudo que você vai fazer, meu obreiro, tudo que você vai fazer, servo do Senhor, tenha maturidade ministerial, aleluia. Isto nos ensina que no nosso ministério precisamos ser éticos também e agir com maturidade sempre, respeitando as pessoas na sua individualidade. E nos casos que tratamos, nós temos que ter a responsabilidade ética e no temor do Senhor, respeitar as pessoas. Não é porque você tratou um caso lá durante o dia que é tema para uma mensagem para você pregar à noite. Não, você pode às vezes ilustrar uma experiência. Obreiros do Senhor, a maturidade ética, a maturidade no amor e a maturidade na responsabilidade faz que o seu ministério prospere ou fracasse. Jesus amou aquela pecadora e Jesus ama a igreja. A igreja é menina dos olhos do Senhor. Cada membro tem as suas particularidades. E a maturidade leva você a contribuir, leva você a cooperar para que a igreja do Senhor cresça. Aleluia. Mas para isso crescer é preciso ter maturidade. E a maturidade vem do aprendizado. E a escola bíblica é o quê? Uma excelente oportunidade para você melhorar os seus conhecimentos, para aplicar no dia a dia na causa do Senhor. E esta lição importante que Jesus passa para nós faz com que no dia a dia nós olhamos para dentro de nós mesmos e vemos quão pequeno nós somos, quão insignificante nós somos. A maturidade ministerial jamais nos pode faltar. A maturidade ministerial é uma ferramenta essencial do nosso dia a dia. A maturidade ministerial, aleluia, é a dispensa que Deus coloca nas nossas mãos para contribuirmos com a igreja do Senhor. Portanto, prezado obreiro, você que serve ao Senhor, guarde bem estas lições, aplique no dia a dia e seu ministério será profícuo, e seu ministério será abençoado, e a igreja será enriquecida, e a igreja crescerá. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, e que a glória do Senhor resplandeça no seu e no nosso ministério, e possamos refletir na igreja do Senhor a glória dos céus, porque como sacerdotes, com maturidade, nós levamos
a necessidade da igreja diante de Deus. Mas como profeta do Senhor, nós trazemos as bênçãos de Deus para ministrar à igreja do Senhor. Portanto, tenhamos equilíbrio, tenhamos responsabilidade, tenhamos amor, mas acima de tudo, tenhamos ética com os nossos companheiros, com aquilo com quem tratamos, e sirvamos ao Senhor de maneira que alcancemos coração sábios. Eu vou orar com você, aleluia, encerrando aqui uma participação nesta noite. E sabemos que a maturidade nos faz crescer, e as crises são oportunidades para desenvolver, aleluia. Nas crises buscamos mais o Senhor, dedicamos mais. Portanto, não critique a crise, mas aprenda com ela e seja mais eficiente no reino de Deus. Nosso Deus e Pai, diante de Ti, Senhor, estamos agradecidos aqui nesta noite, pelo privilégio que tivemos de humildemente, Senhor, compartilhar esta palavra, Senhor, sobre a maturidade ministerial, e que cada dia, Senhor, tenhamos a maturidade suficiente para agir na Tua igreja, no Teu reino, agir diante da família, agir diante da sociedade, agir onde estivermos, e tudo que vier às nossas mãos, Senhor, com maturidade possamos desenvolver, e a Tua igreja crescer, e a Tua igreja enriquecer, e a Tua igreja ser abençoada, e a Tua igreja ser mais próspera. Visita cada crente, Senhor, visita cada obreiro, Senhor, encha do Teu Espírito Santo, dê-lhe sabedoria e graça, para que, Senhor, a Tua obra não sofra de continuidade, mas que ela avance, e que ela prospere e seja mais e mais abençoada. Assim suplico, Senhor, por toda a Tua igreja e por todos os obreiros, pelo ministério local, pelo ministério, Senhor, em todo o Brasil, em todo o mundo, que não falte maturidade nos nossos obreiros, mas que sejam eficazes, que sejam eficientes, servindo a Ti com alegria. Assim rogamos, Senhor, a bênção em nome de Jesus, agora e para todos sempre. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos, em nome de Jesus. Amém.